Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Juliano e Maristela descobrem que Beatriz é filha de Clarice. Após a descoberta, Maristela traçará um plano para se livrar de Beatriz e Basílio, deixando até Juliano assustado. Basílio então terá uma ideia genial e vai forjar sua morte com Beatriz. Beatriz retornará para o Rio de Janeiro, decidida a se vingar. A mocinha, com a ajuda de Basílio, vai abrir um cofre onde Maristela guarda suas joias. E uma grande reviravolta acontecerá quando Beatriz descobrir o grande segredo de Maristela. Tudo acontece após Zélia abrir o jogo para Juliano e Maristela e contar tudo o que descobriu em sua viagem a Petrópolis. Zélia ficará com medo de ser presa ao ver que Beatriz e Dona Carmen foram até a mansão dos Alencar, atrás de Clarice. Zélia entrará em desespero e avisará a Maristela que Beatriz é filha de Clarice. Maristela e Juliano ficarão apavorados e mandam Coralina dar um jeito de afastar Beatriz e Dona Carmen de sua casa. Juliano ficará indignado e confrontará Zélia por não ter avisado antes que Beatriz é a filha de Clarice. Maristela, ao ficar a sós com Juliano, ela dirá: "O circo tá fechando, Juliano, e o único jeito da gente escapar de mais esse problema é se livrando da Beatriz." Juliano, assustado, dirá: "Não, mamãe, a gente tá indo longe demais, e querendo ou não, a Beatriz é filha da Clarice. Eu não posso fazer isso com a minha mulher." Maristela insiste: "Você não tem escolha, Juliano. Eu tô envolvida até o pescoço nessa história por culpa sua. A gente tem que ir até as últimas consequências para proteger o nome da nossa família e os nossos negócios." Juliano pensa mais um pouco e solta: "Mamãe, o Basílio é muito amigo da Beatriz. Esse rapaz é malandro. Será que ele sabe de alguma coisa dessa história?" Maristela, ardilosa, responde: "Eu vou sondar aquele pilantra. Se ele souber de alguma coisa, ele vai no pacote junto com a roceira." Maristela, sem perder tempo, procura Basílio e pergunta: "Ô Basílio, você e a sua amiga, a tal Beatriz, vocês se conhecem de onde mesmo?" Basílio responde que são de Petrópolis. E Maristela pergunta novamente: "E você conhece os pais da Beatriz, Basílio?" Basílio, cismado, responde que não, que conhece apenas a avó da moça. Maristela encara Basílio e sai em seguida. Basílio, preocupado, fala consigo mesmo: "A madame não perguntou isso à toa. Se ela não sabe da Beatriz ainda, na certa, ela já começou a desconfiar." No dia seguinte, Juliano chama Basílio e diz: "Basílio, eu preciso que você leve a Beatriz até esse endereço. Avise a ela que é um compromisso de última hora da perfumaria." Basílio, sem desconfiar, vai atrás de Beatriz e avisa a moça sobre o compromisso de trabalho. Glorinha, cismada, dirá: "Que estranho, Beatriz. Eu olhei a sua agenda hoje e não vi nenhum compromisso." Basílio então diz: "O seu Juliano disse que é um compromisso de última hora." Beatriz, sem desconfiar, ela diz: "Bom, sendo assim eu vou, Glorinha. Mais tarde eu te conto tudo." Beatriz e Basílio saem no carro e quando chegam em determinada rua, os dois começam a ser seguidos por um carro em alta velocidade. Beatriz se apavora e Basílio, tentando escapar da perseguição, ele acabará perdendo o controle do carro. Na sequência, o carro que estava seguindo os dois foge do local do acidente e Basílio, assustado, olha para Beatriz e pergunta: "Beatriz, você tá bem?" Beatriz, em pânico, responde: "O que foi isso, Basílio?" Basílio, desconfiado, confere o carro e diz: "Beatriz, armaram pra gente. O freio do carro foi cortado de propósito para que eu perdesse o controle."
Beatriz, confusa, pergunta. Como assim, Basílio? Quem armaria isso pra gente? E por quê? Basílio então solta. A Maristela andou me sondando ontem sobre você. Aquela mulher não faz nada à toa. Ela percebeu que eu menti. Eu tenho certeza que isso foi a armação da Maristela e do Juliano. Beatriz, apavorada, fala. Então eles descobriram que eu sou a filha da Clarice e tentaram se livrar de mim. Basílio retruca. E de mim também, Beatriz. Eles querem manter esse segredo a todo custo. E a gente precisa descobrir o porquê. Beatriz concorda. E Basílio propõe. A gente vai desaparecer, Beatriz. Vamos se esconder no orfanato da sua avó. E quando esses pilantras menos esperarem, a gente aparece de novo. Enquanto isso, Maristela é informada pelo delegado que o carro dela foi encontrado em péssimo estado. Maristela e Juliano se olham satisfeitos. E Juliano, fingindo surpresa, pergunta: o delegado sabe como meu motorista e a Beatriz estão? Eu faço questão de pagar a internação deles em um bom hospital. O delegado, no entanto, diz: infelizmente não encontramos ninguém no interior do veículo. Pensei que o carro tinha sido roubado. Mas agora que sei que se trata de um acidente, eu vou fazer uma busca nas proximidades para saber o paradeiro das vítimas. Na sequência, Maristela olha apavorada para Juliano e diz: e agora, Juliano? E se os dois tiverem escapado? Juliano, desesperado, responde: se eles escaparam desse acidente, a gente tá ferrado, mamãe. Maristela, decidida, avisa: eu que não vou esperar aqui de braços cruzados. Juliano, preocupado, pergunta: e a senhora pensa em ir para onde? Eu posso saber? Maristela, confiante, diz: eu vou a Petrópolis. Onde mais aqueles dois poderiam se esconder sem dinheiro, Juliano? Juliano concorda: a senhora tem razão e eu vou junto. Mas Maristela, ardilosa, avisa: não, Juliano, você vai ficar aqui e de olho na Clarice. Pode deixar que eu termino o serviço. Maristela pega algo no seu escritório, coloca na bolsa e sai. Enquanto isso, Basílio e Beatriz são amparados por Dona Carmen, que logo esconde os dois, sem que ninguém veja. Beatriz, ao contar o ocorrido para sua avó, Dona Carmen diz: minha filha, você está correndo um grande perigo. Essa gente vai querer terminar o serviço, Beatriz. Mas eu já sei o que fazer, minha filha. Não se preocupe. Mais tarde, Dona Carmen é surpreendida pela visita de Maristela. A avó de Beatriz, decidida a ajudar a neta, ela olha para Maristela e diz: o que a senhora faz aqui? Maristela, sem se intimidar, ela fala: eu soube do acidente da sua neta. E como a polícia não encontrou vestígios nem dela e nem do Basílio, eu imaginei que estivessem aqui. Eu vim saber se eles estão bem. Dona Carmen, fingindo desespero, ela diz: a senhora vai embora. Eu acabei de perder a minha neta e o Basílio por culpa da Clarice. A sua nora arruinou a vida da minha neta. Foi por culpa dela que a Beatriz saiu daqui e foi para aquele Rio de Janeiro. Maristela, esperançosa, dirá: então a senhora também não tem notícias da Beatriz e do Basílio? Dona Carmen então grita: vá embora! Eu nunca mais quero saber da sua família. A Clarice, pra mim, morreu. Eu perdi minha neta por causa dela. Maristela vai embora e, satisfeita, ela fala consigo mesma: pelo visto, a Roceira e o Basílio podem mesmo ter morrido. Não vou precisar fazer o serviço sujo eu mesma. Na sequência, Beatriz olha para sua avó e pergunta: e então, vó, a senhora acha que ela acreditou? Dona Carmen tranquiliza a neta, dizendo: ela pode até não ter se convencido da sua morte, mas com certeza ela acreditou que você não estava aqui. Basílio respira aliviado
e diz: ainda bem, assim a gente ganha tempo, Beatriz. Beatriz então diz: é verdade, Basílio. Agora eu só preciso encontrar o número da casa do Beto. Eu preciso avisar que estou viva. Ele e a Glorinha devem estar muito aflitos. Beatriz, sem querer, acabará vendo a pasta onde Basílio guarda várias provas contra Juliano. A moça, surpresa, olha para Basílio e pergunta: que papéis são esses, Basílio? Basílio, sem jeito, diz: desculpa, Beatriz. Eu não te falei sobre isso antes porque eu pretendia conseguir um bom emprego na perfumaria chantageando o Juliano. Beatriz retruca: e você pretendia chantagear o Juliano ao invés de me ajudar, Basílio? É isso? Dona Carmen olha decepcionada para Basílio. Mas Beatriz terá uma nova ideia e diz: quer saber, Basílio? Você vai usar essas provas aqui para chantagear o Juliano mesmo. Basílio fica surpreso e Beatriz conta seu plano dizendo: Basílio, você vai chantagear aquele pilantra e vai arrancar tudo que puder dele. Ele vai morrer de medo que a Maristela descubra o golpe que ele está dando nela. Basílio, sem entender nada, pergunta: mas o que você pretende com isso, Beatriz? Beatriz, pensativa, fala: gente como eles devem ter cofres em casa. Eu preciso que você descubra a senha, Basílio. Eu aposto que a prova que eu preciso para ferrar o Juliano e Maristela tá dentro daquela casa. Basílio, sorrindo, diz: é assim que se fala, meu docinho de coco. No entanto, Dona Carmen, aflita, ela fala que não tá gostando nada da ideia. E Beatriz tranquilizará sua avó. E no dia seguinte, Basílio dará início ao seu plano com Beatriz. O rapaz aparecerá na perfumaria carioca. Juliano, ao entrar na sua sala, tomará o maior susto da vida ao dar de cara com Basílio. Juliano, assustado, pergunta: o que você faz aqui, Basílio? Basílio, com cinismo, responde: o patrão não tá feliz em me ver? Ao contrário da Beatriz, eu sobrevivi. Mas agora eu tô muito furioso por ter perdido a mulher que eu amo. Juliano, nervoso, pergunta: e o que eu tenho a ver com isso, Basílio? Basílio, com ódio, se aproxima de Juliano e o ameaça: é o seguinte, patrão, eu sei que o acidente foi criminoso. Juliano, com deboche, dirá: é a sua palavra contra a minha, rapaz. Agora vai embora, porque depois do prejuízo que você deu no carro com o acidente, você tá demitido e é por justa causa, sem direito a nada. Nesse momento, Basílio abre um sorriso e fala: tá vendo essa pasta aqui, Juliano? Ela vale ouro. Nela eu guardei cada podre seu. O golpe que você tá dando na sua mãe, as sonegações de imposto e a fortuna no nome da Clarice. Juliano, desesperado, pede: fala baixo, Basílio. Você tá querendo me ferrar? O que você quer? Quer seu emprego de volta? Eu passo uma borracha nisso tudo e você volta a trabalhar pra mim. Basílio, com ódio, debocha: como você pensa pequeno, Juliano? Eu quero muito mais. Para começar, eu quero um cargo alto aqui na perfumaria. Juliano, transtornado, retrucará: tá louco, Basílio? Nem formado você é. Basílio retruca: não sou formado, mas tenho mais inteligência que você. E isso não é um pedido, é uma ordem. Juliano, inconformado, acabará concordando. E Basílio diz: essa conversa não termina aqui. Mais tarde, eu vou na tua casa para a gente continuar essa negociação. E acho melhor a sua mãe não saber da minha visita por enquanto. Vai ser melhor para você. Basílio sai da sala de Juliano sem ser visto. E Juliano ficará desesperado com o retorno de Basílio. O vilão, encurralado, resmunga: eu preciso me livrar desse verme. O pior
é que agora eu não posso nem contar com a ajuda da mamãe, porque se ela descobre que eu tô roubando ela, eu que me ferro. Enquanto isso, Beatriz encontra Beto e Glorinha escondida. A jovem fala sobre o que houve com ela e Basílio, deixando Beto preocupado com sua vingança contra Juliano e Maristela. Beatriz, aflita, diz: Beto, eu preciso saber notícias da minha mãe. Você tem? Beto olha para Beatriz e diz: Beatriz, a Clarice teve alta do hospital e agora está em casa. É impossível você falar com ela agora. Beatriz, confiante, dirá: Eu vou com Basílio naquela casa hoje. Glorinha, preocupada, fala: Tudo bem, Beatriz. Pelo que te conheço, nada vai fazer você mudar de ideia. Então eu vou te esperar do lado de fora daquela casa. Beto concorda e avisa: Qualquer coisa suspeita, eu chamo a polícia. Mais tarde, Basílio se prepara para entrar na casa de Maristela. E Beatriz, se aproximando do rapaz, ela avisa: Basílio, eu vou entrar com você. Eu preciso ver a minha mãe. Basílio, mesmo preocupado, concorda. E o rapaz, ao ver Maristela saindo, ele entra escondido na casa com Beatriz. Beatriz se esconde e Basílio, vendo Juliano sozinho, ele aborda o vilão. Juliano tomará o maior susto e dirá: O que você está fazendo aqui, Basílio? Basílio, irritado, responde: Eu avisei que vinha terminar nossa negociação aqui na sua casa. Juliano, indignado, fala: E o que você ainda quer de mim, seu canalha? Basílio encara Juliano e solta: Eu quero que você me mostre o cofre da família. Enquanto isso, Beatriz entra no quarto de Clarice. A jovem ficará extremamente abalada com o estado da mãe. Clarice, ainda fragilizada, fica contente ao ver Beatriz e pergunta: Beatriz, o que você faz aqui? Beatriz, emocionada, responde: Eu vim te contar toda a verdade sobre o seu passado. Clarice, curiosa, pergunta: Você já me conhecia antes do meu acidente, Beatriz? Beatriz, esperançosa, tira da sua bolsa uma foto de seu pai e mostra a Clarice. Clarice, ao ver a foto, sentirá uma forte dor de cabeça. E Beatriz pede: Clarice, eu preciso que você faça um esforço. Eu sei que você só precisa de um empurrãozinho para se lembrar do passado. Beatriz, esperançosa, mostra a aliança que ganhou de Clarice antes dela desaparecer. E em seguida começará a cantar a música de ninar que Clarice sempre cantava para lhe acalmar. Nesse momento, Clarice começará a ter algumas lembranças com Beatriz ainda pequena. Emocionada, Clarice olhará fixamente para Beatriz e dirá: Beatriz, você é a minha Beatriz. Beatriz interrompe e diz: Eu sou a sua estrelinha, a sua filha. Enquanto isso, Basílio acompanha Juliano até o quarto de Maristela. E ao entrar no quarto, Juliano diz: Você não quer uma bebida, Basílio? Basílio aceita. E Juliano coloca escondido o remédio de Clarice na bebida do rapaz. Basílio, esperto, trocará os copos e, ao beber, ele finge que não está se sentindo bem. E Juliano, sorrindo, abre o cofre e diz: Tá vendo, Basílio? Nesse cofre tem tudo o que você nunca terá na vida. Basílio diz não estar entendendo. E Juliano fala: Você teve uma chance de escapar com vida, Basílio. Mas hoje eu te garanto que eu me livro de você de uma vez por todas, seu verme. Nesse momento, Juliano começará a sentir uma forte dor de cabeça e cai no chão desacordado. Basílio, ao revistar o cofre, ficará surpreso com o que encontra.
O rapaz, na mesma hora, chamará Beatriz às pressas para fugir da casa. Mas Beatriz, ao olhar para Basílio, dirá: Basílio, a minha mãe lembrou de tudo. Eu não vou deixá-la nessa casa sozinha. Nesse momento, Maristela chega em casa e, ao se deparar com Juliano no chão do seu quarto, a vilã observa o cofre aberto. Ela então pega uma arma e resmunga: Seja lá quem fez isso, eu me livro agora e ainda alego legítima defesa. Nesse momento, Clarice sairá do quarto, acompanhada de Beatriz. E Maristela, com uma arma na mão, aborda as duas dizendo: Então as ratas estão fugindo da minha casa, achando que vão se dar bem? Beatriz ficará apavorada e Basílio aparecerá de repente e desarmará Maristela. O rapaz então mostra um documento e diz: A madame está desesperada porque sentiu falta disso aqui, foi? Maristela arregalará os olhos e dirá: Você não ouse me trair, Basílio. Eu acabo com você. Momentos depois, Beto invade a casa com Glorinha e a polícia. Maristela, encurralada, diz: Seu delegado, o que o senhor faz aqui na minha casa? Houve um mal-entendido. Estamos entre amigos aqui. Beatriz, no entanto, retruca: É mentira! Essa louca estava mantendo a minha mãe dopada todos esses anos, porque a minha mãe é testemunha de um crime. Basílio, olhando para o delegado, diz: É melhor o senhor dar uma olhada nesses papéis, porque a coisa é pior do que parece. Maristela, desesperada, implora: Basílio, não faça isso. O delegado, ao ver o conteúdo dos documentos, dirá: Dona Maristela, a senhora está presa pela morte do seu marido. Clarice retruca: O Juliano também é um assassino. Ele se livrou da Valéria, a mãe da Bia. Eu sou testemunha. O delegado então levará Maristela e Juliano presos. E Juliano acordará na cadeia após passar o efeito do remédio de Clarice. Já Clarice ficará com toda a fortuna da família Alencar. Agora me contem aqui o que vocês estão achando da novela Garota do Momento. Deixem nos comentários a cidade de onde vocês estão nos assistindo. Não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receberem em primeira mão o resumo da sua novela favorita.